Então, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa GPEC Lauro de Freitas. Todos nós que estamos aqui no Zoom, como todos os nossos internautas que nos acompanham no Facebook, no Instagram e no YouTube. Hoje a nossa palestra vai ser com Adilson Mota, né? Com o tema, gente, minutinho, viu? Com o tema livre-arbítrio, liberdade e limitações. Importantíssimo, né? Então, desde já, eu queria dar as boas-vindas a Adilson Mota, né? Por estar hoje conosco para nos ajudar a pensar sobre isso. Agora eu vou ler primeiro uma mensagem sobre otimismo. Encontra um ponto positivo no que vivencias. Isso faz bem ao coração. Quando o achas, descobres razões que podem te alegrar. Tua satisfação cresce quando identificas um ponto positivo que tens à frente. Vê, então, no trabalho a utilidade do que é feito, o valor do companheirismo, o sacrifício dos dirigentes e subalternos. No lar, enxerga a garantia de proteção aos familiares e a boa convivência entre eles. Na atividade social, observa as agradáveis oportunidades que se oferecem, se não há nada a condenar. Na natureza, em meio à mata ou no campo aberto, percebe a pujança do poder criador e a beleza de tudo. Os pontos positivos são o teu otimismo em ação. Quando a alma é grande, tudo tem significado. Pensando ou dando continuidade a esse pensamento de positivismo, no sentido positivo de nos querer bem, de ver as coisas boas da vida, buscar viver esses momentos bons. Esse momento em que estamos aqui reunidos para meditar, né, sobre um tema importantíssimo para o nosso dia a dia, para a nossa vivência e convivência, conosco mesmos e com os outros, né, com a comunidade. Então, nos coloquemos diante do Mestre Jesus, que foi nosso grande exemplo, e peçamos a Ele a força, a graça do discernimento, para entendermos o que mais precisamos mudar, transformar na nossa vida agora, a partir de hoje. Então, que sejamos ou continuemos na paz, na harmonia, atentos, abertos ao que o Senhor quer nos dizer com as palavras que vão ser proferidas pelo nosso companheiro hoje, Adilson Mota, falando sobre o livre-arbítrio. Fiquemos em paz, que assim seja. Então agora, Adilson, a palavra é com você. Obrigado, minha amiga. Boa noite a todos. Um prazer estar novamente falando através do GPEC de Lauro de Freitas. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria a gente estar aqui conversando com vocês. Vamos falar hoje sobre liberdade, livre-arbítrio e limitação. Mas antes eu gostaria de lembrar uma história que começa nos Evangelhos, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e que ia ser apedrejada em praça pública e que Jesus lhe salva da morte, pedindo que aqueles homens que lhe cercavam, cada um com uma pedra na mão,
que eles perguntassem a si mesmos se eles também não tinham algum pecado, e que aquele que estivesse sem pecado que atirasse a primeira pedra naquela mulher. E assim eles, um a um, foram largando as pedras e foram embora, deixando a mulher sozinha, junto com Jesus. E Jesus olha ao redor, não vê mais ninguém, e pergunta: mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ele responde: Senhor, foram todos embora. E Jesus disse: eles não te julgaram e eu também não te julgarei. E conta-se que naquele mesmo dia, no final da tarde, quando Jesus estava na praia, nas suas meditações, lugar que ele sempre gostava de estar nos finais da tarde, onde ele se reabastecia suas forças e meditava, aquela mulher chega até Jesus. Ela precisava ouvir uma palavra de incentivo, de motivação. Ela precisava de alguém que ele tratasse com afeto, que ele recebesse com acolhimento. E que Jesus que não tinha o hábito de julgar a ninguém, a recebe com aquele olhar sereno, penetrante, e ela lhe conta então: Senhor, o que eu farei agora da minha vida? Não tenho mais marido, não tenho mais casa, ninguém nesta cidade me respeita mais. Todos me olham de forma diferente. E Jesus então lhe fala da necessidade de mudança de pensamento, mudança de atitudes. Jesus lhe acolhe com serenidade e com respeito. E aquela mulher se despede de Jesus então, e conta-se que naquela mesma noite ela atravessou os portões da cidade, indo em direção a novas terras, algum lugar onde ninguém lhe conhecesse, onde ela pudesse recomeçar a sua vida. Passam-se os anos e ela está morando, já envelhecida, está morando numa casinha simples à beira de uma estrada. Por ali passam viajantes cansados que recebem dela um pouso generoso para refazer as suas forças para o prosseguimento das viagens. Ali ela recebe velhos abandonados, crianças enfermas levadas por suas mães aflitas, para que ela cuide de cada um, e ela assim recebe cada uma daquelas pessoas, cada um dos sofredores que passam por aquele caminho, acolhendo a todos com generosidade e com amor. Ao final da tarde, ela sempre reunia as pessoas da vizinhança que iam até lá para ouvir ela contar alguma história relacionada a Jesus. Ela falava sempre com imenso carinho, com imenso amor, das histórias que ela conhecia sobre Jesus, do quanto Jesus é amoroso, do quanto ele acolhia todas as pessoas indistintamente. Tempos depois, bate à sua porta um homem, envelhecido pelas dores, seu corpo chagado, cheio de feridas, semiconsciente. Ela o deita na sua cama, que era a única que ela tinha, e cuida uma a uma daquelas feridas. Vai limpando uma a uma, dia após dia. E à medida que ele vai retomando a sua consciência, retomando a sua saúde, ela vai sempre lhe falando a respeito da generosidade de Jesus, da bondade de Jesus, que sempre está cuidando de todos, e que, de preferência, dos mais pequeninos, dos mais sofredores. Aquele homem não reconheceu aquela mulher, mas ela o reconheceu. Era o seu ex-marido, que agora, naquela situação de penúria, de doença, buscava um auxílio sem saber que ela era a sua ex-esposa, aquela mulher adúltera, a que ele esteve com a pedra na mão em outros tempos para tirar-lhe a vida, como prescrevia a lei de Moisés. E quando aquele homem retoma a sua consciência, ainda sem reconhecê-la, porque se o rosto dela estava já desfigurado, não só pelo tempo, mas também pelas dificuldades enfrentadas, pelas lutas vividas,
Ele não recordava quem era aquela mulher, apesar de achar que ela tinha algo de conhecido, como se fosse alguém conhecido, mas que ele não se recordava quem. Mas ela nunca lhe contou quem era realmente ela, por respeito à sua situação, para não aumentar mais ainda os seus padecimentos. Então, ela nunca lhe contou quem ela realmente era. Mas, à medida em que ele recupera a sua saúde, a sua consciência, ele um dia, então, lhe chama e confidencia para ela: esse Jesus que você me fala todos os dias foi o homem que eu mais odiei em toda a minha vida. Porque eu fui um homem traído. A minha mulher me traiu. E como prescreve a lei de Moisés, ela deveria morrer apedrejada. Mas esse Jesus que você venera, esse Jesus que você ama, eu odiava, porque foi ele quem atrapalhou, foi ele quem não permitiu que eu pudesse realizar aquilo que a justiça da lei de Moisés recomenda fazer nesses casos. Esse Jesus que você ama acolheu a ela que me traiu, mas não acolheu a mim. Eu fui tratado como se eu fosse um criminoso, enquanto que ela foi acolhida por ele. Por isso, então, eu aprendi a odiar esse Jesus. Mas, dia após dia, eu ouvi você aqui falar com tanto amor, com tanta generosidade desse Jesus. Você falou de tantos feitos nobres, tantos feitos grandiosos que ele conseguiu realizar, que eu também passei a amá-lo e consegui compreender por que ele acolheu a minha ex-esposa e não acolheu a mim. E assim é, meus irmãos, meus amigos, a história que se conta da continuidade daquela história que começa nos evangelhos de Jesus, do apedrejamento da mulher adúltera. Quando o ser humano começa a desenvolver a sua curiosidade a respeito do mundo que ele cerca, isso em épocas primitivas, ele começa então a desenvolver o seu raciocínio, ele começa a desenvolver sua inteligência, ele atinge a capacidade do pensamento contínuo. Ele conseguia até então pensar de forma fragmentária, mas a partir do momento em que ele começa a exercitar a reflexão, o raciocínio, ele desenvolve então a capacidade do pensamento contínuo, ou seja, o ser humano está sempre pensando de maneira continuada, ele não consegue parar de pensar, porque é a alma que pensa, e o pensamento é o produto da ação da alma. E a alma, como não descansa, está sempre produzindo, então nós sempre estamos pensando. É a capacidade do pensamento contínuo que o ser humano desenvolveu através das milhares de reencarnações que passou, das milhares de experiências que vivenciou. Então, o homem começa a desenvolver, primeiramente, uma curiosidade. Ele quer conhecer o mundo ao seu redor. Ele quer entender como o mundo funciona ao seu redor. Por que que o céu é azul? Por que que os frutos dão nas árvores? Por que que a chuva cai do céu e não parte do solo? Então, o ser humano, através dessa curiosidade, ele vai desenvolvendo sua capacidade de pensar, de raciocinar. E, pouco a pouco, então, ele entra na era da razão. Entrando na era da razão, ele vai desenvolvendo, pouco a pouco, seu discernimento a respeito do bem e do mal. Com a ajuda dos superiores, dos espíritos superiores, que do mundo espiritual velavam pelo ser humano, ainda primitivo aqui na Terra, o ser humano, então, vai cada vez mais aprendendo a discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é o bem e o que é o mal. E, dessa forma, ele desenvolve o seu livre-arbítrio, sua capacidade de escolher. Como ele já não segue mais seus instintos, mas sim a sua inteligência, seu raciocínio, como ele já tinha a capacidade de discernir o que era certo e o que era errado, então ele começa a desenvolver em si a capacidade do livre-arbítrio, da livre escolha, capacidade de escolher livremente
a sua ação, o seu pensamento, o caminho que ele deseja seguir. Só que junto com o livre-arbítrio, nasce também com ele a responsabilidade, pois se ele já tem a capacidade de escolher o caminho a seguir, ele também já tem a capacidade de responsabilizar-se. E assim que, experiência por experiência, ele vai desenvolvendo-se cada vez mais. Ele vai aprendendo, então, que cada ação sua corresponde a uma consequência, para que, pouco a pouco, ele aprenda a usar esse livre-arbítrio, essa capacidade de escolher. Ele vai aprendendo o quê? Se ele invade a plantação do vizinho, o vizinho tem o mesmo direito que ele de invadir também a sua plantação. O ser humano, que até então era nômade, vivia de lugar em lugar, passa a ser sedentário, porque ele aprende, com a sua inteligência mais desenvolvida, ele aprende que ele pode plantar, que ele pode cultivar o seu alimento. Ele não precisa esperar pelas estações anuais que a natureza proporciona, mas ele pode plantar, criar sua plantação e colher o seu próprio alimento da terra. Só que, para isso, ele precisava se fixar no lugar, porque ele teria que esperar desde a época do plantio até a época do nascimento da planta, até o momento da colheita dos frutos do que foi plantado. E assim, então, ele começa a fixar moradia em determinadas regiões, formando tribos que vão crescendo cada vez mais até formarem aldeias, formarem cidades, enfim. Ali ele começa, então, a criar sua família, a fortalecer os laços de sua família. Ele começa a estabelecer sua propriedade. Aquilo que antes pertencia à natureza, agora ele é o proprietário. Ele é o dono daquela terra, ele é o dono daquela plantação. Ele é o dono daquela casa, daquela habitação que ele conseguiu construir junto com sua família. Ele precisava de uma segurança para si mesmo e para os seus familiares. Precisava garantir a sua sobrevivência e da sua família. Para isso, então, ele estabelece as primeiras propriedades que existiram no planeta Terra. E ele aprende, então, que se ele invadir a propriedade alheia, o vizinho também poderá invadir a sua propriedade também. Ele aprende, então, que cada ação corresponde a uma consequência, uma reação. Enquanto o livre-arbítrio se desenvolve e ele aprende através das consequências de suas ações, ele desenvolve a responsabilidade com relação aos seus próprios atos. E assim ele vai, com o apoio e a ajuda da espiritualidade superior, ele vai aprendendo inicialmente a desenvolver as primeiras noções de direito, direito de propriedade, direito de possuir algo, direito sobre sua família, sobre sua prole, e o direito de proteger aquilo que lhe pertence e aqueles que fazem parte do seu agrupamento. É assim, então, que são estabelecidas na Terra as primeiras noções a respeito do direito humano. O livre-arbítrio, meus irmãos, nos ensina a doutrina espírita que ele é ilimitado. Nós temos o direito de escolher as ações que nós quisermos, mas a liberdade, ela não é limitada, não é ilimitada. Nossa liberdade, ela é limitada pelo direito do próximo. Nós não temos o direito, como muitos acham, de fazer o que quisermos. Na mídia se fala muito em direito. Direito disso, direito daquilo outro, mas se esquece que a cada direito se corresponde um dever. Daí porque nós não temos uma liberdade ilimitada. Deus não deu ao ser humano uma liberdade ilimitada, porque nós precisamos conviver, viver em sociedade, conviver com nossos semelhantes. Então, nossa liberdade ela é limitada pelos direitos dos outros. Por exemplo, eu não posso invadir a casa do vizinho, não tenho o direito de invadir a casa do vizinho, eu não tenho essa liberdade, porque ele, o vizinho, tem o direito àquela propriedade. Então, minha liberdade está limitada ao direito dele, mas eu tenho o livre-arbítrio de invadir a propriedade alheia. Eu posso fazer isso na hora que eu quiser. Logicamente, isso vai me trazer consequências. Eu posso ser preso, eu posso sofrer uma agressão como reação, mas eu tenho o direito,
o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, para estabelecer o caminho que eu quero seguir, sabendo que isso sempre vai me trazer as consequências correspondentes. Para que a gente possa progredir como espírito, nós possamos evoluir, possamos nos elevar espiritualmente, precisamos aprender a estabelecer melhores escolhas na nossa vida, escolher melhor nossos pensamentos, nossas ações, pensar antes de agir. Muitas vezes, alguém nos fala algo, por exemplo, e a gente reage instantaneamente de forma agressiva, de forma amarga, de forma pesada. Isso é uma reação, não é uma ação. A ação, ela exige raciocínio, porque a reação, ela é emocional. Alguém pisou no meu calo, eu solto um grito. Isso é emocional, é uma reação. Mas a ação, ela é raciocinada. Se alguém fala algo contra mim que eu não gostei, eu posso silenciar, eu posso analisar o contexto, analisar as circunstâncias, a situação, analisar o porquê que ele falou aquilo ali, tirar minhas conclusões. Eu posso esperar para mais tarde, quando eu estiver mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, para dar uma resposta ou para entrar em contato com aquela pessoa e esclarecer a situação. Então, a ação, ela é raciocinada. Precisamos raciocinar melhor a respeito da nossa conduta, a respeito das escolhas que fazemos, das escolhas daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo como nós agimos, para que nós possamos fazer o melhor uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, para que possamos respeitar melhor os direitos do nosso semelhante, para que possamos conviver melhor com os nossos semelhantes, de forma a estabelecer laços de fraternidade, de solidariedade, de união, de amor uns para com os outros. Aqueles personagens da história que iniciamos nossa palestra, personagens do Evangelho, a mulher adúltera, seu ex-marido, eles usaram o seu livre-arbítrio, mas de formas diferenciadas. O ex-marido usou seu livre-arbítrio alimentando pensamentos ruins, pensamentos de ódio, pensamentos negativos com relação à figura de Jesus. Acabou desenvolvendo uma doença que lhe atacou todo o seu organismo físico, encheu de feridas todo o seu corpo físico e o deixou quase morto, semiconsciente. Já a mulher adúltera, ela teve o livre-arbítrio, com o seu livre-arbítrio, ela escolheu o caminho do adultério. Ela traiu o seu ex-marido, mas ela depois utilizou, com a ajuda de Jesus, ela teve a humildade de buscar Jesus, e com essa ajuda que recebeu, incentivo que recebeu do Cristo, ela conseguiu conduzir de forma melhor seu livre-arbítrio, não repetindo a mesma situação, e melhor ainda, buscando fazer o bem. Onde antes ela poderia errar, ou poderia não fazer nem o bem nem o mal, ela buscou exercitar boas ações, recebendo todos aqueles que eram sofredores, todos que passavam por aquela estrada, onde a sua casa estava situada, todos aqueles que necessitavam de ajuda e passavam por ali, ela estendia a mão com generosidade e ajudava a curar as feridas do corpo e as feridas da alma. E mais do que isso, usou seu livre-arbítrio para compreender a situação do seu ex-marido, recebendo-o anonimamente na sua residência, colocando-o no seu próprio leito, passando a dormir no chão, cuidando de suas feridas, tendo como base de tudo isso o perdão, porque ela não alimentou em nenhum instante nenhum ódio, nenhuma raiva, nenhum rancor pelas atitudes dele. Porque ela, segundo consta a história, ela teria contado a Jesus que seu ex-marido, aquele mesmo que esteve com a pedra na mão para lhe apedrejar, ele não a tratava mais como companheira, não a tratava mais como esposa. Daí é que ela acabou fragilizada por toda aquela situação, ela acabou traindo seu ex-marido. Logicamente, ela não foi, vamos dizer assim, dispensada do seu ato negativo, ela não foi dispensada pelo Cristo, porque o Cristo lhe disse, vai e não peques mais, não cometa mais a mesma coisa. E ela compreendeu toda
todas aquelas orientações do Cristo e buscou colocar em prática, usando da maneira mais positiva possível, dentro mesmo das suas próprias limitações, mas, mesmo assim, buscou, com seu livre-arbítrio, fazer o bem a partir daquele momento, perdoando seu ex-marido, acolhendo em sua própria casa e cuidando de todas as suas feridas. E ainda passando para ele tudo aquilo que ela tinha aprendido a respeito do Evangelho de Jesus, coisa que acabou transformando aquele homem, de maneira que ele passou também a direcionar melhor o seu livre-arbítrio, transformando o ódio que ele tinha a Jesus por amor, e buscando, a partir dali, já curado do corpo e da alma, direcionar de forma mais positiva a sua própria vida, buscando fazer melhores escolhas a partir daquele momento. Meus irmãos, meus amigos, a vida ela é feita de escolhas. Nós estamos a todo instante escolhendo que caminho nós queremos tomar na nossa vida. Seja nas nossas ações, seja nos nossos pensamentos ou na nossa fala. Quantas vezes nós não conseguimos controlar de forma eficiente aquilo que nós falamos e acabamos prejudicando alguém. Acabamos maltratando um companheiro de trabalho, um companheiro que vive em casa, um familiar, um amigo, um vizinho, alguém dentro do ônibus, alguém numa repartição pública ou mesmo na rua. Quantas vezes a gente deixa que as emoções nos controlem e a gente acaba falando aquilo que não deveria falar. Depois a gente acaba, muitas vezes, percebendo que falou algo que não deveria ter falado daquela maneira. Nos deixamos, muitas vezes, controlar pelas nossas emoções, mas precisamos desenvolver em nós a capacidade de controlar as emoções com a nossa mente, com o nosso raciocínio, com a nossa razão. Usar a nossa inteligência para escolher aquilo que queremos falar, aquilo que queremos pensar e como queremos agir, para que nós possamos plantar bons frutos. Uma outra lição que ressalta de tudo isso, da história da mulher adúltera, é a questão do não julgamento. Jesus ele não julgava ninguém. Ele mostra que o acolhimento é algo tão importante na nossa vida. Quantas pessoas estão seguindo o caminho errado e que, se fossem acolhidos de alguma maneira por alguém, poderiam mudar aquela caminhada? Algo que é importante a gente lembrar é que nós só conseguimos mudar aquilo que nós acolhemos. Se nós não acolhemos aquele que está errando, jamais conseguiremos orientá-lo num sentido diferente, num caminho diferente. Aquela mulher, ela seguiu um caminho diferente de antes, porque ela foi acolhida por Jesus. Para Jesus não importava se ela era adúltera, se ela era casada, se era solteira, se era mãe de família. Para Jesus não importava. Era alguém que chegou até ele necessitando de ser ouvida, necessitando de um aconselhamento. Jesus a acolheu sem se importar com que rótulo daria para aquela mulher. Era a mulher adúltera, que ele tinha salvo da morte em praça pública? Para ele não tinha a menor importância. Era uma mulher, era um ser humano, era uma irmã que estava ali necessitando de ser ouvida. E ele a acolhe com todo amor e ouve, não só com atenção, mas também com interesse. E tem diferença entre ouvir com atenção e ouvir com interesse? Tem muita diferença. Por exemplo, possivelmente tem pessoas que estão ouvindo a gente falar nesse momento, estão ouvindo com atenção, mas talvez estejam doidos que termine logo, porque não tem interesse naquilo que estão ouvindo. Talvez estejam ouvindo com atenção, mas sem interesse naquilo que está sendo falado. Outros estão ouvindo com atenção e com interesse naquilo que está sendo dito. Então, Jesus, ele ouvia aquilo que as pessoas tinham para lhe dizer com atenção, porque ele valorizava aquilo que as pessoas tinham para dizer, aquilo que as pessoas eram. Era um ser humano, então era alguém de alto valor para Jesus. Então, ele ouvia com atenção e ouvia com interesse. Ele estava interessado naquilo que as pessoas tinham para lhe dizer. E ele, da mesma forma, orientava também com interesse maior de ajudar aquela pessoa
para que elas encontrassem um novo rumo, um novo caminho para as suas vidas. E a partir desse acolhimento é que aquela mulher, então, muda completamente o destino, o seu próprio destino, seguindo, então, um caminho bem diferente daquele seguido anteriormente. Da mesma maneira, o ex-marido dela conseguiu mudar completamente o rumo da sua existência graças ao acolhimento que recebeu da ex-esposa. Se ela lhe jogasse na cara que ele tinha querido lhe apedrejar, mas que ele agora estava ali numa situação de penúria, de doença, quase morto, que se não fosse por ela, ele teria morrido provavelmente. Se ela lhe jogasse tudo isso na cara dele, no rosto dele, ele provavelmente não teria se transformado como se transformou. Se ela, desde o início, lhe revelasse que ela era a ex-esposa que traiu ele, que ele maltratava, possivelmente ele teria morrido sem ter se transformado. Mas ela também não julgou aquele homem, ela acolheu do jeito que ele estava, doente, enfermo do corpo, enfermo da alma. Para ela não importava se era o ex-marido, se ele tinha maltratado ela no passado, não importava. Era um ser humano, portanto, era alguém de alto valor. Era uma pessoa que estava necessitando de ser ouvida, de ser cuidada. E ela, então, faz o que deveria fazer. Cuida dele em silêncio, sem nada pedir em troca. Simplesmente acolhe. E quando a gente acolhe alguém, a gente consegue transformá-lo. E através daquele acolhimento foi que ele adquiriu confiança nela para ouvir as palavras que ela tinha para lhe dizer a respeito do Cristo, transformando então seu ódio por Jesus em amor a partir daquele momento. E muito provavelmente aquele homem, ao sair dali, ou na próxima encarnação, ele estaria trabalhando em prol da divulgação do Evangelho, assim como ela já fazia naquela existência. Talvez para ele não desse mais tempo de fazer isso, mas é provável que ele conte depois a sua própria história, que aquela mulher, em nome de Jesus, tinha curado seu corpo, suas chagas, e curado também a sua alma, porque ela também lhe acolheu com imenso amor e generosidade. E passasse a partir dali também a acolher outros e incentivar outros para que também pudessem modelar melhor a sua própria conduta. Então, meus irmãos, nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho que queremos. Cabe a nós escolher o caminho melhor, o caminho do amor, o caminho da compreensão, o caminho da paz, da solidariedade. Quando nós julgamos os nossos semelhantes, quando nós julgamos principalmente aquele que está errando, quando nós o rotulamos de criminoso, quando nós o rotulamos de prostituta, quando rotulamos nossos irmãos de ladrão, quando nós rotulamos nosso semelhante de mentiroso, nós estamos afastando ele de nós. Aliás, nós estamos nos afastando dele. Estamos criando um distanciamento daquela pessoa, porque esse pensamento, esse rótulo que nós vamos criar para aquelas pessoas, na verdade, nos distanciam, porque não criam laços de afetividade, criam laços de inimizade, laços de desafeto, laços de incompreensão e de ressentimento. E, logicamente, não podemos transformar aqueles que se distanciam de nós por laços de incompreensão e desafeto. Se o nosso filho está errando, se ele está seguindo por um caminho que não é agradável aos nossos olhos, saibamos acolhê-lo, saibamos conversar com ele, ouvir, para que ele possa dizer as suas razões, para que ele possa elencar os seus argumentos. Saibamos ouvir com serenidade, com respeito, porque é um ser humano que está ali, não é uma pessoa que está errando, não é o filho que nos deve o respeito, é um ser humano que está ali e que merece e precisa ser ouvido com serenidade e com respeito. E a partir do momento em que nós nos predispomos a ouvir sem julgar, sem pré-julgar, sem preconceito, ouvir com serenidade e com respeito, com acolhimento, com interesse e com atenção àquilo que ele está a nos dizer, ele vai adquirir uma confiança por nós. E quando nós precisarmos falar para ele, ele vai nos ouvir também, porque ele terá confiança, ele vai também nos ouvir com serenidade. E mais possivelmente conseguiremos transformar a conduta dele
conduzi-lo num caminho melhor. Mas se o nosso filho chega em casa trazendo um boletim recheado de notas vermelhas, e a gente, ao invés de ouvir, de sentar para conversar, de acolher o nosso filho, nós nos colocamos logo na situação de julgadores, porque você é preguiçoso, porque você não gosta de estudar, porque você gosta de perder tempo, você só gosta de dormir até tarde, só gosta de festa e de balada, você só quer estar dormindo o tempo todo, você não quer saber de estudo, você não escuta o que a gente diz, você não valoriza o dinheiro que eu gasto com você na escola. Se a gente enche ele de rótulos negativos, ele jamais vai querer ouvir a nossa orientação. Ele jamais vai querer saber o que é que nós temos para lhe dizer. E se ele ouvir, ele não vai escutar, ele vai apenas ouvir. Mas ele não vai prestar atenção no que nós estamos para lhe dizer. Mas se antes de julgar, de pré-julgar, nós sentamos com ele e conversamos para entendermos o porquê daquelas notas baixas, qual é o argumento que ele tem para nos dizer, os motivos que ele tem para nos relatar, se ouvirmos com atenção, com interesse, com serenidade, ele vai desenvolver uma confiança em nós, ele vai saber que está sendo acolhido com afeto. E esse afeto vai se tornar recíproco, porque ele vai confiar em nós para ouvir as orientações que nós tínhamos para lidar. Orientações e não castigos, porque nem sempre o castigo vai ajudar, vai fazer com que ele mude a conduta. Mas, acima de tudo, a orientação, o acolhimento, o auxílio, coloque-se à disposição dele para estudar junto com ele, ajude-o a estudar, ajude-o a compreender melhor as lições do colégio, ajude-o a estudar para provas, para as provas que ele irá fazer, coloque-se à disposição como ajudante, como apoio. Se ele sentir confiança no seu apoio, ele vai sentir confiança para ouvir suas orientações. E assim ele poderá estar mudando de conduta. Quantas vezes um amigo nosso está passando por dificuldade ou está seguindo, tomando determinadas atitudes que a gente não julga muito acertadas. E quantas vezes a gente descarrega nele tudo aquilo que a gente fica ali guardado querendo falar, que você está errado, que você não deve fazer dessa maneira, que não é assim que tem que se agir, não é assim que a pessoa age, você não é espírita, porque isso não é conduta de espírita. Quantas vezes a gente faz isso com companheiros de trabalho ou com amigos nossos? Falta acolhimento. Essa palavra hoje ela é muito importante, acolhimento. Quando a gente acolhe, a gente trata com afeto, a gente esquece os rótulos e a gente se liga àquela pessoa, cria uma ligação psíquica com aquela pessoa, uma ligação moral com aquela pessoa, de confiança, gera um elo de confiança, gera um elo de afetividade. Quantas vezes as pessoas chegam na casa espírita para fazer um tratamento, seja um tratamento magnético, seja um tratamento espiritual, um tratamento desobsessivo, enfim, seja lá que tratamento for, é uma pessoa que está ali carregando as suas angústias, carregando suas dificuldades, que está ali do enfermo, seja do corpo, seja da alma, mas é um enfermo, e, acima de tudo, é um irmão nosso, que gostaria muito de ser acolhido, de ser recebido, de ter um apoio naquela casa ali, que se chama casa de oração, que é uma casa espírita. Mas quantas vezes nós, pelo menos em pensamento, a gente fica pensando, e fulano não melhora de jeito nenhum. Também com aquela conduta, como é que ele vai melhorar? Fulano não quer mudar de jeito nenhum. Como é que fulano se diz espírita, pensando e agindo daquela maneira? É assim que ele quer ficar bom, se curar? Toma passe, toma passe, toma passe, e nunca melhora, porque também ele não quer mudar. Fulano é altamente obsediado. E a gente vai colocando, jogando na pessoa aqueles pensamentos, aqueles dardos energéticos, negativos, que aquela pessoa vai recebendo, e, logicamente, ela acolhe, ela assimila aqueles pensamentos negativos, aqueles dardos energéticos que partem da nossa negatividade, dos nossos preconceitos, dos nossos pré-julgamentos, e a gente vai criando mais e mais dificuldades para que a pessoa se cure. E, na verdade, nós vamos sendo coautores, corresponsáveis pelas dificuldades que aquela pessoa está passando, pela negatividade que a gente joga sobre ela, em direção a ela.
quando nós deveríamos enxergá-lo como Jesus fazia. É um irmão, não importa se está errando na conduta, não importa o motivo por que ele está doente, se é porque ele bebe demais, se é porque ele fuma, se é porque ele está com a conduta errada, acolhamos primeiramente. Lógico que ele precisa, para o próprio bem dele, ele precisa mudar a conduta e o pensar dele. Mas não é dessa maneira que ele vai mudar. Ele precisa ser ouvido com atenção e com respeito, precisa ser acolhido, sem julgamentos, que é uma coisa muito importante aqueles que trabalham atendendo pessoas que chegam no centro espírita, aqueles que fazem o chamado atendimento fraterno, ou qualquer outro nome que se dê nas casas espíritas, aqueles que atendem os doentes do corpo e da alma que chegam na casa espírita. Ouvir sem julgamento, ouvir sem interromper, ouvir com interesse, sem expressar aquele cansaço mental, sem expressar uma cara de enfado ou de cansaço, mas ouvindo com interesse e sem julgar. Deixa que ele conte, desabafe suas necessidades, suas dificuldades, mas sem estabelecer julgamentos interiores, porque isso vai dificultar a ligação entre os dois. Crie com ele uma ligação afetiva. Você vai fazer isso acolhendo como um irmão muito necessitado, que precisa de ajuda para se melhorar. E a partir do momento que você conseguir acolher e que ele confiar em você e confiar na casa onde ele está sendo tratado, ele vai começar a mudar, ele vai começar a copiar a conduta dos outros, dos que estão ao seu redor, das pessoas que estão ali ao seu redor. Eu lembro de uma vez, de uma senhorinha que foi fazer um tratamento na casa espírita que participamos, no Instituto Espírita Paulo de Tarso, aqui em Aracaju. Era uma senhorinha muito pobre, com o rosto muito sofrido, muito angustiado, e uma vez ela disse assim: mas vocês aqui tratam a gente tão bem. Ela se sentia imensamente bem quando ia ao centro espírita, porque, segundo ela era bem tratada, ela era acolhida. Ninguém perguntava o porquê daquelas marcas profundas no rosto dela. Ninguém perguntava pela vida que ela levava, se era uma vida correta ou se era uma vida de erros. Ninguém perguntava pelos antecedentes dela. Ninguém queria saber o RG nem o CPF da vida dela, mas queria saber qual era a dor que ela carregava para podermos ajudá-la a lidar melhor com aquela dor e, quem sabe, superar, se curar daquela dor que ela carregava. Ela não estava acostumada a receber afeto na vida dela, nunca recebeu, nem na família dela, nem dos pais, nem dos filhos. Ela não estava acostumada a ser tratada com afetividade, com acolhimento. Daí porque ela estranhava ser tratada tão bem naquela casa espírita. E, logicamente, essas pessoas elas começam a observar a conduta dos que estão ali ao redor e começam a copiar. E começam a se transformar. Como aquela mulher copiou a conduta de Jesus, lógico, dentro das limitações que ela tinha como espírito, ela começou a copiar a conduta de Jesus. Ela começou a espalhar as luzes do Evangelho e a cuidar dos mais necessitados, como Jesus fazia. Cuido dos meus mais pequeninos, cuide dos meus pequeninos. Era o que ela fazia, cuidava dos pequeninos, dos mais sofredores. Da mesma maneira que o seu ex-marido copiou as atitudes dela, foi cuidado por ela, copiou as atitudes dela e transformou sua própria maneira de pensar e de agir. E assim, meus irmãos, então, que a gente vai ficando por aqui, nossa conversa de hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos aqui para tentar responder, agradecendo a oportunidade e dizendo: vamos praticar o acolhimento, comecemos dentro da nossa própria casa, acolhamos a esposa, o marido, os filhos do jeito que eles são, acolhamos como seres humanos que são. E a partir desse momento em que soubermos acolher, nós podemos influenciar na transformação dos outros. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós acolhemos, inclusive em nós mesmos. Se não nos acolhemos com generosidade, com amor, com humildade, se não nos acolhemos nas nossas imperfeições, nos momentos em que erramos, nos momentos em que fraquejamos,
Se não nos acolhemos com as nossas limitações, nós não conseguimos nos transformar. Temos primeiro que nos acolher, nos aceitar como somos, para conseguirmos nos transformar e nos tornarmos pessoas melhores. Saibamos, então, acolher a nós mesmos e as outras pessoas. Pratiquemos o acolhimento e a afetividade uns para com os outros. E assim a semente do amor que Deus plantou dentro de cada um de nós começará a germinar e mais tarde será uma árvore frondosa que dará muitos frutos de amor e de paz para todos. Esse é o caminho a que nós estamos fadados, porque é o caminho que Deus traçou para todos nós. Nos deu a capacidade de nos tornarmos perfeitos um dia. Somos perfectíveis, capazes de nos transformar para melhor. Que Deus nos abençoe a todos e nos envolva de muita paz. Bem, muito obrigada, Adilson, pela troca de ideias, né, que nos ensinaram, que nos fizeram relembrar muitas coisas que nós precisamos praticar e não praticamos. Na verdade, nós estamos sem perguntas, nenhuma plataforma, nem Zoom, nem Face, nem YouTube. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, a gente tem uns 5 minutos ainda. Se não, a gente segue. Você queria acrescentar? Eu vou ler, então, uma coisa que eu escrevi aqui, enquanto estava estudando para essa palestra. Jesus, ele reencarnou na Terra, enviado por Deus, nosso Pai, assim como Deus envia diversos emissários seus, espíritos mais elevados, em todas as áreas da sociedade, em todas as épocas e lugares. Então, Deus sempre está a enviar emissários seus, seja na área da política, da arte, da cultura, da ciência, da moral, enfim, Ele está sempre enviando emissários seus para acelerar o progresso de nós que estamos aqui na Terra. Da mesma forma, então, Deus enviou Jesus. No momento propício, Deus enviou o Cristo para nos fazer progredir mais rapidamente com relação às leis morais. No momento em que o ser humano deixava de lado a prática das leis morais ensinadas por Moisés, para apenas praticar rituais e atos exteriores que nada tinham a ver com o coração, então Jesus, nesse momento propício, reencarna aqui na Terra, trazendo as lições morais do Evangelho, trazendo noções superiores, noções mais elevadas, para fazer a humanidade progredir mais rapidamente. Logicamente que, se Jesus não tivesse encarnado na Terra para trazer seu Evangelho, a humanidade continuaria o seu progresso, só que o mesmo progresso lento, a passos vagarosos, aprendendo a duras penas as leis morais que o Cristo trouxe, mas que fez com que se acelerasse o progresso da humanidade, preparando, enfim, assim, a humanidade para a nova era de regeneração. A era de provas e expiações começa com Moisés, quando Moisés traz à humanidade a lei de justiça, que faz com que o homem comece a compreenda de forma mais plausível, de forma mais eficiente, de forma mais correta, o bem e o mal. Moisés traz, então, a lei de justiça, simbolizada aí na lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus vem trazendo a lei de amor, complementa a lei de justiça trazida por Moisés, mas vem trazendo a lei de amor. E ele vem mostrar como é que nós deveríamos vivenciar as nossas dores, como deveríamos fazer para avançar no nosso progresso espiritual, superando, enfrentando as nossas próprias dores, como ele fez na cruz, nos dando o exemplo maior de superação, de resignação diante da dor, para nos ajudar para que, nesse período dessa era de provas e expiações, o ser humano soubesse lidar melhor com suas dores, com suas provas e expiações, para que o ser humano se preparasse ao mesmo tempo de forma melhor, através da lei de amor trazida por Jesus, para a nova era
que será a era de regeneração para a humanidade. Sua missão, ou seja, a missão de Jesus, seria de tirar o homem da ignorância com relação às leis morais, trazendo para a humanidade da época e do porvir o mais sublime código moral que a humanidade já viu. Ainda pouco conhecido e menos ainda praticado, mas permanece como farol luminoso, o mais seguro e confiável a nos guiar na rota árida, nos caminhos pedregosos e espinhosos que compõem a existência humana, de modo a evitar os atalhos que aparecem floridos e perfumados, mas que não passam de armadilhas para conduzir o homem no caminho do abismo de sua própria escuridão espiritual. Assim, meus irmãos, cada um de nós carrega ainda dentro de si essa escuridão, essa sombra espiritual, carregada de muitas vezes de ódios, carregada ainda de desejos negativos, carregados ainda de maus sentimentos. Mas que com a luz de Jesus é o farol que nos ilumina, que mostra o caminho que podemos seguir, que devemos seguir, para transformar essa escuridão espiritual em luz espiritual, não só que ilumine o nosso próprio íntimo, mas que transborde ao nosso redor, iluminando todos aqueles que estiverem sob nossa influência, que estiverem ao nosso redor, que possamos nós compreender melhor as lições do Cristo e colocá-las em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Seremos assim muito mais felizes, estaremos assim dando um passo adiante no nosso progresso espiritual, rumo a uma existência de mais paz e de mais felicidade. Mais uma vez, obrigada. Em nome da casa GPEC, Lauro de Freitas, a gente te agradece mais uma vez, Adilson, pela sua colaboração. Eu hoje, resumindo tudo que você falou, até o que eu falei na oração inicial, seria: Jesus é o nosso exemplo. Então, o que nós devemos fazer realmente é seguir os exemplos de Jesus. Assim, eu farei a oração final. E aí, peço que todos nós tentemos focar, voltar o nosso olhar, mais uma vez, para o exemplo do nosso Mestre Jesus. Jesus sempre se recolhia para orar, e isso até chamava a atenção dos primeiros apóstolos dele, que não tinham o costume. E Jesus foi mais um exemplo para eles, e é para nós nesse sentido. Então, voltemos o nosso pensamento agora para o Mestre. Agradeçamos por mais uma oportunidade de aprendizado, de estarmos reunidos. 1 hora, poucos minutos, 60 minutos, para refletir, para falar sobre os ensinamentos que ele nos deixou. E peçamos a graça de poder colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que ele nos ajude a estarmos atentos a todos os momentos da vida, tudo o que formos fazer, e perguntarmos a nós mesmos, cada um, como Jesus faria, o que Jesus diria. E sabemos que não podemos fazer isso sozinhos, porque somos tão atribulados, então peçamos ao Mestre, aos nossos guias espirituais, os nossos mentores, nossos amigos invisíveis, que nos ajude a lembrarmos, não esquecermos. Que todos nós tenhamos uma boa noite, fiquemos em paz, e com Jesus e Maria Santíssima.